Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. O meu foco é do verso 10 ao 20, ok? Então vamos do 1 ao 9, mas na verdade eu quero me concentrar do 10 ao 20. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi. Veja, é apenas ouvir. Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Isso aqui é muito importante, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Olhe para alguém do seu lado e diga assim: se você não entender isso, não vai entender mais nada. É maravilhoso, irmão, porque Jesus é claro: se você não entende essa parábola, você não entende mais nada. Nada do quê? Não é do que Jesus pregou, é nada da Bíblia inteira. Verso 14: o que semeia, semeia a palavra, e os que estão juntos, e os que estão junto ao caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Veja, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Diga amém. Amém. Verso 15:
diz: e os que estão juntos. E aí depois você vê no verso 16: e os que recebem. E aí depois 17, quer dizer, o 18: e outros são. E aí vem o 20: e os que recebem. Veja que você sempre vê por 4 vezes essa expressão: e os que, e os outros, e os que, e os outros. 4 grupos diferentes. E cada um desses 4, infelizmente, estão aqui hoje. Pelo menos o 4º está aqui hoje, mas todos os 4 sempre estão na igreja. A grande questão, irmão, é que semana passada eu tentei fazer você compreender sobre a medida da fé. Fé tem uma medida. Você tem pouca fé ou grande fé. Como que você faz para saber se é grande ou pequena? Qual é a medida da fé? Qual é a fita métrica? E aí eu te trouxe a explicação sobre foco. Porque um grão de mostarda, ele pode ser uma árvore, um arbusto ou um campo de mostardas. Ele pode ser algo para hoje, algo para o ano inteiro, ou algo para a vida inteira. A diferença é que cada um desses estágios depende do foco. Pedro começou a naufragar, a Bíblia diz, e soprando o vento, sentindo o vento, enquanto ele olhava fixamente para Jesus, ele andava sobre as águas, mas desviando o foco. Aquela mesma fé que fez dar 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, talvez no 5º ou no 6º passo, eu não sei, mas ao longo do caminho ela começou a falhar, porque uma grande fé, ela mantém o foco, ela coloca todos os poderes, tudo que você tem, voltado na mesma direção. Essa é uma grande fé. Uma grande fé não é um grande desejo. Eu creio, eu espero. Querer e esperar não está mudando nada na sua vida, então não acho que isso é fé. Então, entendendo isso, que uma grande fé é manter o foco, como que você expressa a sua fé? 3 coisas no reino de Deus trabalham representando fé. Fé representada por semente. Então, se você semeia uma semente, então é um ato de fé. Se você foca numa semente, então você tem um ato de fé. Agora, como que eu sei qual semente que eu estou usando? 3 coisas no mundo espiritual trabalham como sementes: palavras, atos e dinheiro. Tudo no mundo espiritual acontece através dessas 3 coisas. Ou é por palavras, ou é por atos, ou é por dinheiro. Ou é por pregação, ou é por poder, ou é por recursos. Entende isso? Diga amém. Essas 3 coisas são sementes. Nada na tua vida vai mudar a não ser por essas 3 coisas. Ou Deus vai mudar através de uma palavra, ou através de um ato, ou através de recursos. Então, quanto mais você foca em palavras, quanto mais você foca em atos, quanto mais você foca em recursos, maior é a sua fé. Mais montanhas você move. É muito complexo isso, mas eu garanto que para as 50 pessoas que estão entendendo isso, estou falando para 50, só isso. Então a grande questão é, semana passada, pelo menos foi o meu objetivo, fazer você entender o quanto que você está trabalhando em cima da semente. Se você sabe que o seu problema vai ser resolvido por palavras, atos ou dinheiro, o quanto que você está se dedicando para focar nisso? Qual que é o tamanho da tua fé? O quanto que você tem melhorado as suas palavras, os seus atos e os seus recursos? Então, semana passada, eu penso que eu consegui pelo menos fazer algumas pessoas aqui saírem entendendo. Eu preciso melhorar a forma como eu lido com a minha semente.
Hoje é exatamente o contrário. Eu quero que você me responda como que você tem recebido a semente. Porque você não pode dar o que você não tem, sim ou não? Como é que você vai dar uma coisa que você não tem? Como que você tem recebido o que Deus tem te dado? Talvez essa é uma palavra que vai hoje falar com muito mais pessoas do que qualquer outra. Porque hoje é aquele dia em que você tem que ir bem baixinho para fazer isso. Bom, eu já estou quase pregando já, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, nós pedimos a tua bênção, dá-nos a tua graça, e Senhor, tudo aquilo que não vem da tua parte, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, que nós hoje, mais uma vez, venhamos edificar áreas da nossa vida que ainda não foram edificadas, avançar e progredir em áreas onde temos vivido atrasos, lutas, bloqueios, porque há uma montanha na nossa frente, há um problema a ser resolvido, algo precisa, Senhor, ser exterminado, seja uma crise, eu não sei qual é o problema, mas é para uma pessoa diante de uma montanha que o Senhor nos traz essa direção hoje, porque a forma como temos recebido tem muito a ver com a forma como nós vamos trabalhar a nossa fé. E eu te peço, Senhor, que não haja dúvida acerca daquilo que for dito, e que o que for dito seja dito com clareza, não pelas minhas palavras, mas pelo teu Espírito que está aqui hoje. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e quem pode diga amém. Tome o seu assento. Diga para alguém do seu lado: recebendo a semente. Anote essas 3 coisas antes que eu continue, só para que você não esqueça. No reino de Deus, 3 coisas operam como semente. Primeiro, palavras. Segundo, atos. Terceiro, dinheiro. Primeiro, palavras. Segundo, atos. Terceiro, dinheiro. Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Diga para alguém do seu lado: tudo que Deus quiser fazer no reino de Deus vai acontecer através de uma dessas 3 coisas. Diga. Tudo, nada fica fora disso. Deus quer salvar a tua casa, Deus quer prosperar a tua casa, Deus quer curar o teu corpo, Deus quer desenvolver em você um ministério, Deus quer fazer qualquer coisa que Deus quiser fazer, será feito por uma dessas 3 coisas, por uma razão. No reino de Deus tudo é feito por sementes. Se você não entende sobre semente, você não vai entender nada sobre o reino de Deus. Jesus é claro nesse texto: se você não entende isso, você não vai entender mais nada. Você ora pela colheita, mas você não entende a semente. Você ora por uma empresa, você não entende a semente. Você ora pelo teu futuro, você não entende a semente. É tão lindo que o que Jesus fala me traz a consolação de que eu estou fazendo, no fim das contas, um bom trabalho. Olha, no fim das contas, irmão, a gente sai com uma sensação de dever cumprido, porque Jesus diz aqui bem claro que Ele falou e falou em 4 grupos, e ainda assim a maioria não entendeu nada do que ele falou, em 4 vezes. Eu fico feliz, irmão, que isso me dá alegria, que eu sei que eu não sou o único, que quando falo não sou entendido, porque se Jesus falou e ninguém entendeu,
ou a maioria. É muito interessante isso, porque isso tira um peso das costas. Pense, nem todos os grãos crescem ao mesmo tempo, mas não quer dizer que não estão crescendo. Alguns atingiram a raiz, a plenitude da raiz mais cedo, outros ainda estão em desenvolvimento, outros ainda nem quebraram a casca, nem mudaram a cor. É a mesma coisa na igreja. Alguns já estão quase que finalmente agindo, outros estão começando a entender, e outros estão começando a se abrir para ouvir. Tem gente aqui dentro que, primeiro, está começando a querer ouvir o que eu digo, depois de 10 anos comigo aqui. Segundo, outros estão começando a querer praticar o que eu estou falando. E tem o terceiro grupo, que é, outros já estão quase que entendendo para praticar. Isso tira um peso das costas, porque quem aqui tem gêmeos sabe disso. Os dois nascem, mas ambos crescem em tempos diferentes. Um desmama mais cedo, o outro mais tarde. Um desfralda mais cedo, o outro mais tarde. Tem gente aqui, irmão, que finalmente agora está começando a agir na palavra. Outros estão começando finalmente a começar a crer na palavra. E aí tem um grande grupo, que é a maioria do grupo aqui hoje, por incrível que pareça. Tem gente que acha que quando eu falo isso aqui é para impactar. Não, isso aqui é fato. Que finalmente está começando a querer entender. Então, vamos lá. A grande maioria está começando a querer entender. Aí vem um público menor, está começando a querer aplicar. E o terceiro finalmente está para aplicar. Uns estão querendo guardar, outros estão querendo entender, outros estão querendo aplicar. E Jesus fala 4 vezes aqui sobre 4 grupos. 2 vezes sobre 4 grupos. E ele é claro. A primeira vez que ele falou não foi para ninguém entender, a não ser quem tivesse ouvidos. Quem tinha ouvidos, me dá uma referência de piada. Quem tinha ouvidos, ouviu. A primeira vez que ele falou foi propositavelmente para enganar os curiosos e aqueles que foram para não perder tempo, aqueles que foram por ir, aqueles que não tinham nada o que fazer e falou: vamos lá hoje para ouvir ele, vai que ele tem alguma coisa para falar. Ele disse: olha, eu falei por parábolas para que ninguém entendesse, ninguém dos que não eram meus. Ele daí a ideia da eleição, mas não aqueles que ele elegeu para si, mas aquele que ele elegeu que já estivessem já de acordo com a sua vontade, aqueles que de fato estavam abertos para acreditarem. Romanos 1 diz algo interessante: e Deus os entregou aos desejos do seu coração. Essa é a pior coisa que Deus pode fazer, entregar a pessoa ao desejo do teu coração, porque é quando Deus endurece o coração endurecido. Um coração endurecido, a pessoa decide ir de forma oposta à palavra de Deus, e aí Deus endurece mais ainda porque ela tomou essa decisão. Lembra disso? Deus disse para Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó, mas não foi de imediato. Primeiro Moisés chegou e disse: deixa o meu povo ir. Ele: não. Deixa o meu povo ir. Não. Dali para frente, quando Deus viu que ele não queria mesmo, aí Deus endureceu. Deus entregou a pessoa aos desejos do seu coração, porque esse é o pior juízo e o mais justo juízo de Deus: fazer a pessoa não ter salvação porque ela decidiu não acreditar. Não é que ela não creu, ela decidiu na primeira vez não acreditar, na segunda vez: eu não creio. E Deus falou: já que você não crê, eu vou endurecer o teu coração, para que qualquer palavra que vier no teu ouvido você não crê. Eu vou te entregar o caminho que você decidiu tomar. Então não é Deus quem escolhe quem vai ser salvo, mas Deus simplesmente entrega a pessoa ao desejo do seu coração. Você entende isso aqui? Diga amém. Então Jesus é claro:
Eu falei por parábolas porque eles já não queriam acreditar em mim. Então eu não vou gastar meu tempo agora falando para eles acreditarem. Por quê? Porque eu não vou falar para eles mudarem de ideia, porque eu sei que no fundo eles não vão mudar de ideia. Nada do que eles receberem agora vai mudar a ideia deles. Pense nisso comigo. Eu creio até que pessoas, até ateístas, agnósticos, depois de muito tempo, finalmente podem alcançar a salvação. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: é muito difícil uma pessoa que passou a vida inteira ouvindo e dizendo não creio, finalmente agora se abrir para crer. Até mesmo porque Deus endurece o coração. Deus endurece. E Deus não é injusto, foi você quem decidiu. Você disse, eu não quero acreditar, e Deus falou, já que você não quer, então agora eu vou fazer com que você fique cego espiritualmente, surdo espiritualmente, para que você nunca consiga mais entender o que eu estou querendo falar. Meu espírito não vai te mover, não vai se mover sobre você. Jesus disse, aqueles que o Pai me traz. Quem que o Pai me traz? O Pai me traz aqueles que estão abertos a ouvir. Eu não perco eles da minha mão. Então é claro, é evidente, nem todos entendem. Agora, nem todos entenderem, você tem que entender que isso aqui se aplica tanto aos fariseus, que é o contexto do texto, mas quanto a um grupo de pessoas na igreja que eles até compreendem alguma coisa da palavra, mas não toda a palavra. Por exemplo, pessoas que compreendem bem sobre a oração, elas são boas pessoas de oração, mas são péssimas pessoas no mundo financeiro. Entenda isso. Não há uma pessoa aqui dentro que nasceu de novo, crendo e aplicando toda a palavra de Deus. Há alguma parte dentro de você que ainda reluta para acreditar nisso aqui. E eu sei que reluta para acreditar, porque essa parte da palavra você ainda não pratica. A parte mais comum, qual que é? Dízimos e ofertas. Tem uma outra parte que a gente não fala muito: perdão, humilhação. Você entende que quem se humilhar vai ser exaltado, mas você de fato não crê, porque se você acreditasse, você já tinha se humilhado fazia tempo. Então, em outras palavras, todo mundo, dia após dia, vai se convertendo em alguma parte da palavra que o seu coração não se converteu. Alguns de vocês finalmente estão começando a entender que o teu dinheiro na tua mão, segurando, sendo preso, sendo retido, não vai mudar nada na tua vida. Finalmente você está acreditando. Mas em compensação, quando você aceitou a Jesus, de imediato você acreditou que o teu nome já estava escrito no livro da vida. Então não quer dizer que você não é crente. Você é crente numa área, descrente em outra. Você entende isso aqui? Diga amém. Amém. E essa é a função da igreja, e essa é a função do pastorado, e essa é a função de você vir no culto, para que você possa terminar a sua vida, e se você tiver a graça de Deus, chegar na metade da sua vida crendo e praticando a plenitude da palavra de Deus, totalmente converso ao que a palavra de Deus diz. Jesus deixou bem claro que ele falou algo propositalmente para que ninguém entendesse a não ser os que acreditavam nele, ok? E o que ele fala, ele usa uma metáfora agrícola. Ele fala de um semeador que saiu a semear, mas na verdade, lendo o texto, ele não saiu a semear e de imediato semeou. Ele saiu a semear, deixando que algumas coisas caíssem em lugares onde ele não pretendia originalmente deixar cair, mas ele deixou cair por um propósito: mostrar que ali não valia a pena. E isso é interessante porque, mais uma vez, Jesus disse: se vocês não entenderam nada disso aqui, para os discípulos, vocês não vão entender mais nenhuma das parábolas que eu falar. Por quê? Primeiro, tudo que Deus fizer no seu reino, Deus fará por sementes. E somente 3 coisas, ouça isso de novo:
Somente 3 coisas trabalham como sementes no reino de Deus. Quais são as 3 coisas? Diga para mim. Palavras, Bíblia, profecia, revelação, atos, poder, cura, perdão, humilhação. Dinheiro você pode falar de tanta coisa, recursos. Até mesmo pessoas, porque pessoas não são dinheiro, mas você não pode enviar pessoas se não for por dinheiro. Pense, se você precisa enviar um missionário para pregar e para curar, como é que você vai enviar a palavra e os atos se não for através de dinheiro? Essa é a grande questão de Filipenses. E aí muitos de vocês dizem um texto que você não pode dizer para você mesmo. Você diz: não, o meu Deus suprirá as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Maravilha. Paulo diz isso para um povo que pegou tudo que tinha e mandou para missões. Você não pode dizer isso porque você nunca deu tudo que você tinha. Você nunca deu com qualidade. Não, mas eu já dei muita coisa. Deus olha, não é o quanto foi, mas é o quanto ficou. Lembre disso. Jesus olhou para a viúva e ele analisou o que? Não quanto ela entregou, mas o quanto ela reteve. Ela não reteve nada. Nada. E essas 3 coisas, palavras, atos e dinheiro, são 3 coisas que operam como sementes. Agora, lembre disso, anote isso. O que é uma semente? Uma semente é uma ponte para onde você quer chegar. Uma semente é uma revelação do seu amanhã. E terceiro, ela é uma instrução para a sua colheita. 3 coisas operam como uma semente, mas uma semente significa 3 coisas: uma ponte, uma revelação e uma instrução. Suas palavras são uma ponte, uma revelação e uma instrução. Suas palavras vão fazer você chegar num lugar aonde você quer chegar. Quer me deixar nervoso ou alegre? A ponte que vai te fazer chegar no meio estado emocional que você quer é uma palavra, ou então um ato, ou então dinheiro. Me compra um presente, você vai ver eu feliz. Pense nisso. Tudo que Deus for fazer, Ele vai fazer por 3 coisas, porque essas 3 coisas são uma semente. Semente é 3 coisas. Semente é uma ponte, uma revelação, uma instrução. Uma ponte, uma revelação, uma instrução. Uma ponte vai me fazer chegar até lá. Uma revelação, isso vai me dizer o que eu vou ter amanhã. Isso vai me revelar hoje o que eu vou receber amanhã. Uma instrução, isso vai dizer para o meu amanhã o que eu não posso receber amanhã. Ele não pode receber melancia. Por quê? Porque ele plantou maçã. Ele não pode colher traição, porque ele plantou lealdade. Então, só para me entender, 3 coisas: ela é uma ponte, uma revelação e uma instrução. E tudo no reino de Deus acontece por sementes. E Jesus disse: se vocês não entenderem isso aqui, não vão entender mais nada, porque tudo que eu quero fazer, eu vou fazer por uma semente. Nesse caso, a semente que ele vai se referir é palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Jesus disse e eles não entenderam, ok? Você quer ver que interessante? Isso é uma palavra para principalmente você que é pastor sempre compreender. Vira e volta, irmão. É importante você perguntar o que a pessoa entendeu. Uma vez alguém me perguntou: o que você entendeu? Uma coisa é a gente perguntar: e aí, gostou? Mas gostar é diferente de entender. Porque é muito importante você dizer o que tem que ser dito. Dizer o que tem que ser dito faça a questão de perceber se compreender o que você falou. E às vezes a gente tem que colocar uma coisa escrita que é para você compreender o que a gente falou. Por exemplo, esses dias eu falei lá atrás, fé. E uma pessoa quis colocar uma palavra também. Fé não é uma coisa que também tem ações. Fé tem ação. Se não tem ação, não é fé. Então esse também fica complicado, porque você pode voltar a achar que fé é um desejo. Eu desejo. Não, fé é um ato de ação, porque a ação é fruto de um desejo. Pense nisso. Uma ação: você entrou no carro, pegou o carro e foi para tal lugar. Você fez isso por quê? Porque você teve desejo.
Uma ação, você orou. Uma ação, você jejuou. Uma ação, você leu a palavra. Por quê? Porque você teve um desejo. Então a fé é um fundamento, é uma prova, é uma ação. Ela termina numa ação, mas ela nasce num desejo. Então fé que não tem ação, ela é morta. Fé sem obras é morta. Aí a gente tem que às vezes verificar se a pessoa entendeu, que é para garantir que você de fato ouviu o que o Espírito disse à igreja. Veja, vira e volta, Jesus fala: quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Quem é que não tem ouvido, irmão? Me diga. Por natureza, quem é que não tem ouvido? Todo mundo nasce com ouvido. Agora, quem tem ouvidos do entendimento, aí é totalmente diferente do que quem tem ouvidos físicos. Porque é bem possível que todo mundo entendeu o que você falou, mas não compreendeu o significado disso. É bem capaz que você disse o que você queria dizer, mas não conquistou o que você queria conquistar. Eu gosto muito de frases, pelo menos quase a minha forma inteira de ministrar, pregar e ensinar é baseado em frases. Porque de uma frase eu consigo trazer um pensamento que é um princípio. Então se você não guarda a mensagem inteira, mas guarda uma frase, naquela frase está todo o princípio. Talvez naquela frase está 1h30 de palavra. E aí hoje todo mundo posta frases, né? Frase, aquelas frases de efeito. Mas tem umas frases que você lê e você não entende bulhufas do que ela significa. A vida é muito curta para ser pequena. Tem gente que, peraí, a vida é muito curta para ser pequena, peraí. Eu não entendi. Pois bem, não entendeu porque não tem entendimento. Você tem ouvidos, mas quem tem ouvidos ouça. Por que isso é importante você entender? Porque o que eu quero que você compreenda aqui hoje é: se você não entende se você está ouvindo direito ou não a palavra de Deus, você vai continuar vindo para cá e não tendo resultado nenhum. E como que você sabe se você está ouvindo de fato o que eu preguei? Porque você anotou? Não. Eu vou te falar como que você sabe se você de fato ouviu o que o Espírito diz à igreja. Se você, depois que ouviu, começou a prosperar na palavra que você ouviu. Se você ouviu uma coisa e essa coisa que você ouviu está te fazendo prosperar, você de fato ouviu. Porque você de fato aplicou ela. Ouviu, aplicou. Eu disse isso para você quando Jesus disse quando ele contou a parábola daqueles 2 construtores. Os 2 ouviram, mas só um ouviu mesmo. Porque o que ouviu ele praticou. Ele cavou bem fundo até a rocha. Você lembra disso aqui? Diga amém. Amém. Então entenda uma coisa. E aí eu quero que você faça uma análise agora mesmo na tua vida. Como que você sabe se o que você está ouvindo de Deus você está ouvindo? Será que você não está escutando? Ouvindo quer dizer aplicação. Como que você sabe se você de fato está vivendo o que foi pregado? O que foi pregado está te fazendo avançar e progredir ou não? Porque se você está ouvindo uma coisa e todo mundo à tua volta está avançando, mas você está para trás, verifica de novo o teu ouvido se está limpo. Vou te provar. Eles enviaram os 12 espias. Lembra dos espias? Os espias foram para lá. Eles voltaram. Eles trouxeram os cachos de uva. Trouxeram a palavra, o relatório. Somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Por quê? Porque somente 2 ouviram que o Espírito estava dizendo no meio da congregação. Por quê? Quando eles trouxeram os cachos, eles trouxeram junto com uma informação: os cachos de uva são grandes, mas lá tem gigantes e a gente parecia como gafanhotos perto deles. Somente 2 entenderam uma coisa: espera aí, a oposição é grande porque a bênção é grande. O resto inverteu o quadro. Eles falaram: a bênção é grande, mas a oposição é grande. Você entende a diferença? Só 2 falaram: vale a pena porque é grande. O resto falou: é grande, não vale a pena. Somente 2 ouviram e somente 2 entraram, porque somente 2 entenderam que o tamanho da oposição é de acordo com o tamanho do milagre.
E aí os dois decidiram: nós vamos. Em outras palavras, se você quer saber se de fato você está vivendo o que é pregado, veja se quando foi pregado isso te fez avançar. Porque, irmão, se você ouviu e nada mudou, irmão, você não ouviu, você escutou. Você ouve falar sobre dons espirituais e ainda não busca o batismo no Espírito Santo, e ainda não busca o entendimento da palavra, e ainda não oferta e não dizima com mais gratidão, com mais frequência. Então, de fato, você não ouviu, você apenas escutou. Porque a palavra fez efeito para todo mundo, mas não fez efeito para você. Por quê? Porque para você, você fez entrar por aqui e sair por aqui. Para os outros entrou para cá e desceu para o coração. Jesus, é claro, eu trouxe essa palavra para mostrar para vocês que nem todo mundo que ouve o que eu falei, nem todo mundo que estava aqui entendeu. Por quê? Porque eles não tinham o que eu gostaria de chamar de ouvido circuncidado. Pergunte para alguém do seu lado: você já circuncidou, irmão, teu ouvido ou não? Na EBD, pelo menos nas revistas antigas, a gente quando falava do discipulado, para se batizar, a gente falava do coração circuncidado, que era o tipo da carne circuncidada. Agora você vai cortar a carne, vai fazer uma aliança com Deus, igual o povo hebreu. Maravilha. O povo que tinha o prepúcio circuncidado não entrou. Por quê? Porque eles queriam ter uma aliança, mas o que adianta você querer ter um pacto se você não consegue abrir os teus ouvidos? A grande questão não era circuncidar a carne, era circuncidar o ouvido, era arrancar não a carnalidade do corpo, mas a carnalidade da mente. Você quer ver só? Tem gente que aceita Jesus e arranca muito mais fácil a carnalidade do corpo do que da mente. Ele para de fumar, para de beber, ele para de se prostituir, mas continua com o pensamento errado, continua falando bobagem. E ele não consegue ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque para ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja, tem que ter entendimento. O entendimento é você tirar a carnalidade da cabeça, não é? Irmão, em outras palavras, é muito capaz você ver pessoas na igreja que foram consagradas e eles não têm pecados da carne, atos, mas estão cheios de podridão na mente. E são pastores que são carnais. Por quê? Porque eles têm a mentalidade poluída, porque eles não foram circuncidados no ouvido. Pastores carnais. Deus está trazendo uma pandemia e eles se trancam com medo. Eles dizem que trazem palavra de desânimo. Peraí. Deus criou isso aqui para a igreja avançar mais, não para a igreja retroceder de menos. Então pense nisso. Muita gente na igreja arrancou a carnalidade do corpo, mas ainda assim não consegue avançar, prosperar. Por quê? Porque ele parou de fumar, um monte de coisa, mas ele ainda não mudou a mentalidade de ouvido circuncidado. Ouvido circuncidado, mudar a forma como você ouve. Isso aqui no teu ouvido pode soar de uma coisa, de uma forma, mas se você parar para abrir a tua mente, isso aqui na verdade quer soar uma outra coisa. Palavras como Jesus chamando a mulher sirofenícia de cachorrinha. E aí, gente, Jesus chamou ela de cachorra. Pelo amor de Deus, irmão, chamar uma mulher de cachorra antigamente não era igual hoje você chamar uma mulher de cachorra. Quem tem ouvidos, ouça o entendimento, ok? Pense comigo. Se você ouve muito uma palavra e ainda assim não prospera dentro dessa palavra, vou te dar aqui mais exemplos. Se você ouve muito falar sobre finanças e ainda não prosperou nas suas finanças, se você ouve falar sobre alegria e ainda não se libertou dos remédios de depressão, se você ouve muito uma coisa e não está avançando nela, dá uma investigada. Se você limpou bem o ouvido, irmão. Se você de fato conseguiu entender bem o que o Espírito de Deus disse. E Jesus demonstra 4 públicos. Alguns aqui, em muitas áreas, se identificam com um desses grupos. Outros aqui, em uma área você é o primeiro, em outra área você é o segundo,
Em outra área você é o terceiro, e em alguma área você é o quarto grupo. A ideia é que você, em todas as áreas, casamento, filhos, família, vida profissional, ministerial, em todas as áreas, você esteja no último grupo, que é o que recebeu a palavra e gerou 30, 60 ou 100. Marcos 4, verso 11, vamos lá. Diz assim: e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas foram ditas por palavras, ou encobertas por palavras. Primeiro, irmão, para de ficar cantando nessas músicas que é mistério, se você não entende o que é mistério. É mistério, não, larga a mão de graça. Aquilo ali não significa mistério, não. O que é mistério dentro da palavra de Deus? No português, mistério eu já falei isso aqui, mas eu vou recapitular de novo. Falei isso que acho que eu falei isso aqui ano passado, certeza. Mistério é uma coisa vista, mas encoberta. Vista, mas encoberta. Irmão, você sabe que tem alguma coisa aqui. Agora, se você não tivesse visto que é um copo de água, você não ia saber o que é. Se é uma lata, se é uma... não sei, se é um cilindro. Porque é uma coisa vista, mas encoberta. O evangelho, Paulo vai dizer isso em Efésios, ele era visto, mas encoberto. Se você visse Abraão subindo no Moriá com Isaac, você viu uma coisa, mas não entendia. É a sombra. O tabernáculo, você vê, mas não entende. O que isso significa? As leis de Moisés que ele quebra, eu vejo isso, mas o que significa? Aí Jesus, quando vem, o verbo se faz carne, ele revela, ele mostra tudo aquilo que era visível, aquilo que os profetas viram, mas não entenderam. A nós uma criança é dada. Como assim uma criança é dada? Uma virgem dará à luz. Como assim uma virgem dará à luz? Será que é uma alegoria, é uma metáfora isso? Eles viam uma coisa, mas não entendiam. Então o mistério, quando a palavra de Deus diz mistério, ela não fala de uma coisa que você não entende. A palavra de Deus está dizendo uma coisa que você vê, não entendia, mas hoje entende. Jesus está dizendo: estes mistérios, essas coisas que vocês não entendiam, vocês hoje entendem. Por quê? Porque o Espírito revelou a vocês, mas não revelou a eles. Mistério é uma coisa que Deus, anote isso, Ele encoberta dos carnais, mas revela para os espirituais. Por que tem coisa que Deus disse para você e não disse para mais ninguém? Porque Deus já sabia, se Ele contasse para eles, eles não iam acreditar. Não, mas eles aceitaram Jesus. Eles são crentes, irmão. Só porque você é crente numa coisa não quer dizer que você é crente em todas as outras. Não entendeu? Só porque você prega, pastoreia, não quer dizer que você tem fé e sensibilidade para entender tudo. Às vezes, irmão, Deus te diz uma coisa que se você dissesse para outro crente, ele não acreditava. Por quê? Não é que ele não é crente, é que naquela área ele não se converteu ainda, ele não pode receber, ele não tem ouvidos do entendimento. Então, para ele, aquilo é um mistério encoberto. Ele vem e não entende. Ele não entende o que Deus está fazendo na pandemia. Deus está fazendo alguma coisa, eu não sei o que é, eu não sei o que é, mas Deus está fazendo. Aí você sabia desde o início o que Deus estava fazendo. Por quê? Porque esses mistérios a vós vos é revelado. Irmão, olha que coisa boa. Deus já é claro aqui que tem coisa que Ele disse para você, e não adianta você querer matar e quebrar a tua cabeça e explicar para os outros. Os outros não vão entender. Por quê? Porque para eles ainda é uma coisa encoberta. Eles não entendem. Eles não entendem como que dando muito você recebe mais. Como que dando muito você recebe mais? Como que baixando você é levantado? Como que trabalhando
trabalhando mais, você é mais forte. Peraí, não tem lógica. Eles querem achar lógica numa coisa que para eles é mistério. Eles veem, mas é encoberto. E aí Deus, através do Espírito, revelou para você. Uma coisa para você aplicar aqui hoje. Tem gente que fala assim: eu não entendo a minha vida, eu não entendo para que Deus me chamou, eu não entendo porque que eu passei por isso, eu não entendo porque que eu passei por aquilo, eu não entendo porque que eu nasci naquela casa, porque que eu nasci naquelas circunstâncias. Aí você, que teve uma vida similar a dele, entende. Por quê? Porque você é uma dessas pessoas no qual os mistérios de Deus foi revelado. Deus te explicou por que você casou com aquela pessoa, o porquê que você nasceu naquela casa, o porquê que você demorou para passar por aquilo, o porquê que você demorou para chegar nesse estágio da vida. Por que Ele explicou para você e não para o outro? Porque você tinha entendimento para ouvir, outro não. E isso é até bom, irmão, porque pense nisso. De fato, a arte da liderança é você conseguir mostrar para as pessoas o que você vê, mas nem sempre você vai conseguir mostrar o que você vê, porque tem coisas que Deus revelou somente para quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. O que isso é bom? O que isso serve na tua vida? O que isso se aplica na tua vida? Eu falei para minha esposa, eu não sei se ela entendeu, mas agora ela vai entender. Não, vamos jantar. Eu falei: eu vou jantar para perder tempo com esse povo? Deus me mostrou uma coisa que Ele não vai mostrar para eles, porque eles não vão entender. Eu vou perder cabeça com esse povo? Bom, ou coisa irrita, mas você sentar com uma pessoa para jantar com a pessoa, e a pessoa não entendendo nada do que você fala. Ela não lê a Bíblia que você lê. É a mesma Bíblia, mas ela não tem a revelação que você tem. Ok. Estou falando sério. Porque às vezes uma pessoa me perguntou: rapaz, eu queria saber se eu leio a mesma Bíblia que você lê, porque eu queria ver onde é que você achou isso aqui. Eu falei: pô, varão, a mim foi concebida a revelação dessas coisas pelo mistério de Deus, mas eu falei: o problema não é se você não quer, o problema é se você não acredita, porque não adianta você ficar me ouvindo. Se está dando certo para mim é porque é real. Como cansa, irmão, Deus te revelar uma coisa acerca de um projeto, de uma visão, de um futuro, e Deus dá na tua mão, e aí você, irmão, não sabe filtrar com quem você vai se relacionar, porque você vai querer abrir a boca para qualquer pessoa, e nem todo mundo vai entender, irmão. Os feixes de trigo que sobem, e os outros feixes que se abaixam, que era o José, o caso de José, os irmãos dele. E aí, irmão, às vezes, eu vou lhe dizer uma coisa aqui: para ter paz, você tem que parar de andar com gente carnal. Sério, eu não sou, e pelo amor de Deus, Deus sabe disso, que eu falo com toda sinceridade, eu não sou o melhor dos pastores, eu sou o melhor de tudo, mas, irmão, eu não ando com todo mundo que é meu amigo, que é pastor, a ponto de conversar. Isso é fato. Eu tenho muitos pastores que são amigos, nem todos eu converso sobre a igreja, porque são duas perspectivas tão diferentes sobre o reino de Deus e sobre a teologia, que eu prefiro não discutir com quem não tem um ouvido circuncidado. Eu falo: cara, legal, vamos conversar de tudo, do Corinthians, vamos conversar do Bolsonaro, vamos conversar de qualquer coisa, mas não vamos falar de palavra, irmão, porque toda vez que eu falo, você fica nervoso e perde o temperamento, porque você quer provar para mim que o teu ponto de vista é o único certo. Irmão, o que na tua vida você quer convencer os outros e não adianta convencer, porque eles não vão entender, porque Deus não revelou para eles. Pensa. O quê? É a tua família? É a tua casa? São os teus irmãos? É o teu marido? É a tua esposa? É o teu trabalho? Alguma área da tua vida você está perdendo a paz porque você quer mostrar para as pessoas que você está fazendo uma coisa que Deus mandou você fazer, e você está fazendo isso porque Deus mandou você fazer, você crê nisso, mas ele não consegue enxergar o que Deus mandou você fazer, ele não consegue ver Deus no meio dessa ordem. Eu não acho que Deus daria ordem para o pastor deixar a igreja aberta no meio da Quanta gente ouviu falar essa idiotice? Eu não acho que Deus pois bem, não vou nem discutir com você, porque a vós vos é revelado estas coisas. Pense nisso: se Deus te revelou uma coisa, quer dizer que você foi chamado para ela. Porque se Ele te mostrou, é porque Ele saberia que você entenderia.
Eu dou muito exemplo de dinheiro, porque quando a gente fala isso é mais fácil entender. Você quer ver só? Tem gente que não acredita quando você faz um desafio financeiro, como do fim do ano. Ele não acredita na revelação. Tudo bem, eu não vou discutir. Agora a questão é, toda vez que eu lanço ele, muita gente escuta, alguns ouvem. Os que ouvem, eles prosperam. Os que escutam, ficam vindo semana após semana, esperando ouvir uma coisa diferente, mas é a mesma coisa. Aí eles se cansam, por quê? Porque eles não conseguiram entender. E por quê? Não entenderam porque eles não se livraram da mentalidade carnal. Eles ainda pensam de um jeito, e aí Deus vem com outro jeito e não consegue se encaixar. Você não consegue pôr vinho novo em odres velhos, porque vai rachar. Esse processo é tão real em todas as áreas da nossa vida, que eu vou te garantir, irmão, tem ainda coisas na tua vida ministerial que você reluta a aceitar, e Deus já te disse que Deus não vai falar mais um ai, porque Ele falou, e você não quer entender, então, ok, não vai entender. Ele já te falou, mas você não quer entender? Ok, tudo bem, Ele já falou, eu não vou aliviar para você. Ele falou, eu não vou aliviar para você. Não vou aliviar, você está no teu limite, mas eu não vou aliviar. Eu não vou aliviar porque você ainda não conhece o teu limite mesmo. Teu limite é meu Jesus da glória. Olha para alguém e diga assim: se Deus te revelou uma coisa, irmão, quer dizer que você foi chamado para isso. Deus te disse uma coisa que Ele não disse para mais ninguém. Deus te chamou para essa coisa. Pense comigo, se Ele não tivesse te chamado para isso, para que Ele disse para você? Ele disse para você porque só você ia entender, porque só você tinha os ouvidos para ouvir. Aí Jesus entra aqui no exemplo. Por que eu demorei para falar para vocês isso aqui? Eu esperei todo mundo ir embora para me revelar, e agora dar para vocês a interpretação, porque eles não iam entender. E eu falei exatamente para eles acharem que perderam tempo aqui e ir embora. Mas agora eu vou explicar para vocês. O semeador, ele saiu a semear. Ele saiu. Ele semeou em 4 grupos. O primeiro caiu, mas as aves vieram, comeram e não deu tempo de brotar. O segundo caiu numa área rochosa, e porque não tinha profundidade, rapidinho começou a frutificar. Mas aí veio o sol, secou, murchou e morreu. O terceiro caiu numa terra que tinha espinhos e começou a crescer. Lucas vai dizer que cresceu junto com os espinhos, mas os espinhos sufocaram o que ele entregou, a semente, a palavra, e morreu. Mas o quarto recebeu, era um bom solo. As aves não vieram, tinha profundidade, não tinha espinhos, e ele vingou e produziu 30, 60 e 100 por um. E tudo isso aqui eu disse para explicar algo para vocês, discípulos. Diga para alguém do seu lado: nem tudo que parece é. Pedro, Tiago e João, Tomé, Bartolomeu, aprendam isso. Nem todo mundo em que vocês pregarem a palavra vai receber. As aves vão vir roubar. Nem todo mundo que está começando a crescer quer dizer que tem raiz. Nem todo mundo que começar a crescer quer dizer que vai crescer mais, porque tem espinho. Então nem tudo que parece é. Agora, me acha no texto o semeador dizendo: deixa eu ver onde é que eu vou semear. Deixa eu ver. Ele semeou sem nenhuma avaliação sobre o solo. Veja, você não vê ninguém construindo um prédio, um edifício, sem fazer primeiro uma sondagem do solo. Mas Jesus aqui diz que o semeador saiu, e ele saiu semeando a palavra, pregando a palavra. Vou melhorar, porque sementes são 3 coisas: palavras. O semeador saiu ajudando
dando dinheiro, pregando. Ele saiu dando a sua semente para todo tipo de solo. Ele saiu semeando em todo lugar, esperando colher em algum lugar. Nota aí para você anotar. Se você quer uma grande colheita, aprenda esse princípio: plante em todo lugar, espere colher em algum lugar. Veja a palavra: plante em todo lugar, espere colher em algum lugar. Pregue para 100, espere que pelo menos 10 vão entender o que você falou. Ah, você não entendeu. Ore por 20, espere que pelo menos 2. Ou seja, não é que eu espero que alguém vai, é que eu sei que em algum lugar vai dar certo. Eu não sei onde a quantidade, mas eu sei uma coisa: não vai ser em todo lugar. Se não vai ser em todo lugar, pergunta que eu te faço: como é que você sabe se vale a pena investir nesse sonho, nessa pessoa, nessa ideia, se você não tentar? Ah, não entendeu? Você não pode saber se dá certo ou não se você não tentar. Às vezes a gente que é pastor diz: fulano não dá certo. Por quê? Porque a gente já tentou antes. Quando você lança e espera um pouquinho, aí você vai ver se vai dar certo ou não. Agora entenda isso: você nunca vai ter grande colheita se você não semear em todo lugar, esperando colher em algum lugar. Às vezes você gasta muito tempo orando com coisas que Deus vai responder durante o trajeto. Às vezes você vai agir, Deus vai responder durante o ato. Às vezes você está perguntando: Senhor, me mostra a porta, me mostra a porta. E Deus está dizendo: sai andando, que se você sair andando eu te mostro qual que é. Entra na primeira, não. Entra na segunda, não. Entra na terceira, não. Entra na quarta, não. Entra na quinta, não. Aí na sexta você fala: é esse aqui. É esse aqui. É esse aqui. Vários locais para enviar o currículo. Aí você: Senhor, unidurite, qual deles? Deus está falando: liga para um, liga para outro, liga para outro. Por quê? Porque você tem que semear em todos os lugares, esperando colher em algum lugar. Isso é fato. Você quer ver só? Dentro da igreja é a realidade desse texto. Às vezes você olha o solo, olha o terreno, a pessoa, e você fala: não, esse aí, se eu investir vai dar. Irmão, mas se você for ver por baixo, for ver o solo, for olhar bem fundo, isso aí não presta, e o que você lançar vai dar errado. Outros casos é o inverso. Você vê aquela pessoa, irmão, que você não dá nada para ele, nada, fala: ixi, não vai dar nada. Irmão, se você entendesse o solo que ele é, quem olhava para Saulo falava: esquece. Deus falava: esquece nada, cara, isso aí. Para Pedro então, irmão, Pedro era um camarada complicado. Uma hora estava com você, outra não estava com você. Uma hora, pelo amor de Deus, quem vai investir num camarada desse? Quem é bom o suficiente para saber a qualidade do solo. Agora, responda para mim: como que você vai saber a qualidade do solo se você não lançar? Você sabia que Deus foi quem deixou você tentar 4 negócios diferentes até dar certo o 5º? Por que Ele não te disse qual que era o que ia dar certo? Porque Ele queria que você entendesse esse princípio. Se você quer uma grande colheita, semeie em todos os lugares, espere colher em algum lugar. Tente várias coisas, espere que dê certo alguma coisa. Eu sei que você queria ouvir o contrário, que Deus vai apontar e vai dizer: é lá. Às vezes Ele faz isso, irmão. Às vezes não. Pergunte para alguém do seu lado: você está plantando em todo lugar ou não, irmão? Ai, eu não sei, pastor. Estou orando para Deus me mostrar. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, irmão. Não deu certo primeiro? Ô Jesus da glória, achei maravilhoso. Minha esposa, ontem fizeram um culto de ação de graça para minha mãe. Ela contou uma coisa que eu já contei aqui antes. Quando minha esposa entrou na sala e eu vi ela pela primeira vez, eu falei: vou casar com ela. Aí ninguém entendeu, mas eu já sabia por quê. Eu já tentei semear ali, não deu certo. Eu já tentei, ele não deu certo. Aí quando eu vi esse solo, eu falei: ah, não, esse aqui dá certo.
Para a gente começar, diga para alguém do seu lado: semeie em todo lugar, mas espere colher em algum lugar. Olha para alguém e diga assim: irmão, mas vai alto e fala assim: irmão, para de ser preguiçoso e tenta. Para. Tenta em todo mundo. Quem te traiu, ok, mas no meio dos traidores vai ter um que vai ser leal. Sério. Vamos lá, primeiro, vamos começar, para a gente acabar já. Marcos 4. Acompanhe comigo, mas quando eu disser amém, olha para cá. Primeiro grupo, vamos lá. Marcos 4, verso 4. E aconteceu o que? Semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Verso 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás. E veja, ele compara Satanás com a ave. Por quê? Porque de fato, Satanás é o quê? Ele é o príncipe do ar. É o príncipe das potestades do ar. Nós lutamos contra os principados das potestades do ar. Por isso que existem tantos eventos catastróficos climáticos, furacões por aí. Porque a gente luta contra Satanás, que está nas esferas celestiais. Enchentes e tsunamis. É Satanás, ele controla o tempo. Ele controla o tempo. Você não lembra da tempestade que Jesus teve antes de ir para Gadara? Era uma tempestade espiritual. Como que Pedro, que é um pescador profissional, não ia ver se ia estar vendo tempestade ou não? É porque foi Satanás que mandou aquilo lá. Satanás, ele está na região celestial, ele está no ar. Está no ar. Por isso que muitas vezes você não entende o poder das línguas estranhas. Porque como é que você vai falar às vezes para Deus uma coisa que você não quer que Satanás ouça? E é o teu espírito quem ora quando você ora em línguas. E às vezes você ora em línguas sem saber que o teu espírito está pedindo por uma coisa que você queria pedir em palavras, mas se você usar palavras, Satanás vai ouvir. Eu estou falando uma coisa que só gente que é crente mesmo sabe disso aqui. Aí Satanás fala: eu não entendi o porquê que meu pai dizia: eu não vou falar porque Satanás vai ouvir. Meu pai falava isso para mim direto: eu não vou falar porque Satanás vai ouvir. Até que depois, quando você vira pastor, você entende sobre o que é você lutar contra os principados nas potestades do ar. Jesus disse: o semeador veio e lançou a semente, a palavra. Ele pregou a palavra, ele pregou a palavra, ele pregou a palavra, e a palavra caiu na beira do caminho. Mas veio a ave e ela comeu a palavra. E esse público aí é o primeiro grupo. Quem é esse primeiro grupo? Aqueles que vêm na igreja e eles ouvem a palavra ser pregada, mas antes deles entrarem no carro, entre o banco e o carro, Satanás foi e roubou o que foi pregado para eles. Você quer ver só? Você já teve num culto, num culto, irmão, onde você sentiu a palavra de Deus, a presença de Deus. Deus falou com você, e Deus falou, irmão, Deus falou. Não é aquele culto assim que foi bom para uns e para outros não. Sabe, esse tipo de culto tem todo dia, aquele que Deus fala mais com um e com outro. Agora, irmão, por exemplo, domingo de manhã Deus falou com muitos poucos. A maioria não, mas de noite, meu Deus, de noite, você precisava ter visto só de noite. Por quê? Porque meu Jesus, porque em algum lugar entre o ouvir e descer, quando recebeu, o diabo, detalhe, hein? Aqui dentro, essa história, irmão, que o diabo vai ficar lá fora e não vai entrar aqui dentro. Então como é que tem pessoa que se manifesta aqui dentro demoniada? Larga a mão de graça, irmão, para de palhaçada. Que tipo de pessoa é essa? É aquela pessoa, irmão, que você está no culto e é uma revelação da palavra tremenda, e aí você sai cheio de Deus, você entra no carro cheio de Deus, e aí quando você começa a falar com ele começa a falar com você, você pergunta assim: você estava no mesmo culto que eu, irmão? Que demônio! Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? A pessoa vem para cá, recebe a palavra Jesus da glória, Jesus da glória. Você quer ver só onde é que está esse povo? É só você ver toda a filmagem do culto ou foto do culto. Você vai ver lá 9 pessoas na fileira chorando, uma com o dedo no nariz, 9 chorando, e a outra? É que você não vê as fotos do culto, irmão. Tem foto aqui que está todo mundo assim, e aí tem um lá na porta assim, olha assim. O que é isso? Esse é o primeiro grupo. Agora, por que é roubado?
porque está na beira do caminho, ele nunca quis entrar. Veio por vir, está com um pé na igreja e um pé lá fora. Está com o corpo aqui, mas a cabeça está. Ixi, eu tenho que chegar na boate até meia-noite, porque... Você, vai dizer que você está bom, eu vou ficar quieto, viu, irmão? Eu tenho que chegar lá porque o boteco fecha. Ele falou, vai pagar uma rodada para mim, deixa eu. Não ri não, irmão, não ri não, que você sabe. A pessoa está aqui, mas está com a cabeça lá. Ou então está aqui, mãe. Amanhã eu tenho que pagar, deixa eu ver. É 377, mas peraí. Aí tá vendo só quando a gente coloca na tua realidade, você fala, é verdade, Jesus, é verdade, eu estou com pelado, estou com pé aqui. E esse é o primeiro grupo que Deus está falando com ele. Deus está falando com ele, mas o diabo está roubando. E sabe qual é o problema? A Bíblia diz, foi aonde? Foi na beira da estrada, na beira do caminho. Lucas vai dizer o seguinte, que quando foi semeado, pisaram na semente e as aves vieram. Pisaram na semente por quê? Porque aquele solo é um solo muito movimentado, beira de estrada, muito movimentada, muita gente passando e indo. E quanto mais pessoa fica andando no lugar, mais o solo endurece, porque mais ele é pisado. Que tipo de pessoa é esse? Aquele tipo de pessoa que já tentou de tudo quanto é coisa. Já foi para o espiritismo, já foi para o judaísmo, já foi para o budaísmo. Aí tudo bem, aí foi na Universal, foi na Assembleia de Deus, foi na Quadrangular, foi na Deus e Amor, foi na Congregação, foi na Missão, foi na Nazareno, foi na Batista, foi na Batista Renovada. E aí, meu irmão, de tanto que ele fica andando, o coração vai ficando duro. E aí quando ele recebe a palavra, o diabo vem, o coração vai ficando duro. Por quê? Porque está na beira da estrada, lugar com muito tráfego, muita gente passando. Quanto mais você pisa, mais endurece. E esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que não gosta de ficar parado num lugar, não gosta de tentar uma coisa, se dedicar, e se não der certo ele parte para outra. Ele vai tentando. E aí, irmão, eu te pergunto, irmão, como é que está recebendo a tua semente? Você é desse primeiro grupo ou não? Porque eu te garanto, tem pastores, dirigentes que são assim. Em alguma área da tua vida, você está tentando tantas coisas, você está ficando com o coração endurecido, e aí nessa área você acha que já não vai dar mais certo, e aí toda vez que Deus te dá uma palavra sobre essa área, o diabo vem e arranca de você. E aí sabe qual que é o pior? A pessoa diz assim, Deus não falou comigo hoje nessa igreja. Não é interessante, irmão, que Deus falou com 300 pessoas, mas com você Ele não falou? Você entende isso? Você quer ver só? Você tem... Quem tem aqui pelo menos 5 filhos? A senhora tem quantos filhos? 4, 5? A senhora não lembra, pelo amor de Deus. Aí já lascou já. Quem tem 5 filhos aqui? Você tem 5 filhos? Me responda uma coisa. Se dos 5, você vê que 4 estão crescendo e um não está crescendo, você tem dúvida que o problema está na tua comida ou na boca de quem está comendo? Por quê? Porque a tua comida fez 4 crescer. Irmão, você acha que a palavra está errada, sendo que eu estou pregando e tem gente avançando? Não é quem está fazendo a comida não, é a boca que está comendo que está errada. Por quê? Porque a palavra está sendo lançada. Pensa nisso, irmão. Se você está falando uma coisa para alguém e alguém não está dando a mínima, fique em paz. Talvez não tenha nada de errado com a tua comida, o que está de errado é com a boca dele. Isso é para você não perder a confiança em você mesmo, principalmente você que é pastor de igreja. Eu sei, irmão, como é que é complicado você vir e você entender o que eu falo, e tem gente que não entende. Eu falei para minha esposa no WhatsApp, falei, prega para quem vai ouvir. Prega para quem vai ouvir. Não ouviu? Adeus. Agora também faço o seguinte, faço o melhor para garantir que vai ouvir. Esse é o primeiro grupo. Pessoas desinteressadas. Por quê? Porque vivem instáveis. Segundo, vamos lá. Marcos 4, versos 5 e 6. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos,
e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Aliás, vamos voltar para vocês. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Quem que é esse tipo de pessoa? Jesus disse, verso 16: e da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedras, sobre área rochosa, sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha o que Jesus disse. O segundo grupo foi o seguinte: o semeador, o pregador veio. Eu, Jesus, vim, preguei, lancei. O primeiro é o grupo dos roubados. Os roubados, o diabo roubou a palavra deles. Roubou. O segundo é o seguinte: eu vim, semeei. Mas a pessoa que recebeu, o solo que recebeu, não tinha profundidade, era rocha, não tinha raiz. E porque não tinha raiz, não teve que crescer muito para baixo, já começou a crescer para cima. Mas aí veio o sol e queimou e matou o que estava dando certo. Quem que é esse povo? Esse povo é aqueles que com alegria recebem a palavra e começam a dar frutos, mas aí vem as tribulações da vida, e porque ela não tem raiz, mata o que estava dando certo. Isso é o que Jesus disse. Agora eu vou te colocar na versão Manuel Ferreira Neto, atualizada e corrigida de hoje. Esse é o grupo que só age na emoção, mas não com o coração. Chora na mensagem e vem no apelo aceitar Jesus. Desce as águas e se batiza, mas nunca se converteu. Por quê? Porque ela nunca quis fazer de Jesus Senhor da sua vida. Foi meu Deus da glória, na emoção. Aí a mensagem falou comigo. Eu sei que falou com você aquela parte que Deus vai te dar vitória, vai te prosperar. Mas aquela parte que falou, vai te converter, deixa na direção de Deus, muda a cabeça, essa parte não mudou não. Então, porque a pessoa não tem raiz, é aquela pessoa que só queria dar certo para cima. Ela é tudo na emoção. É pessoa que não tem raiz. Eu chamo esse tipo de pessoa de pessoa superficial. Pergunta para alguém do seu lado: irmão, você é um superficial ou não? Superficial, é só por cima, não tem nada para baixo. Superficial, você quer ver quem é superficial? Superficial é aquela pessoa que fala que te ama, e que te ama, e que te... Peraí, como é que você ama tanta gente assim? Não dá para você ter um caso de amor com 3 pessoas. Você só pode ser fiel a uma mulher. Você não pode servir a 2 senhores. Mas é que você é tão líder. Peraí, você não pode vir na emoção não. É aquele povo que oferta e dizimo na emoção. Por quê? Porque ele viu o outro hino, o outro hino, o outro hino, o outro hino. E aí tem pastor que para você continuar agindo na emoção, ele fala: não, irmão, pode agir, porque Deus vai fazer. Não, senhor, Deus não vai abençoar nada que você deu se você não estava com o teu coração nisso, se você não acreditava não. Tá? Nada. A pessoa sai fazendo as coisas na emoção, mas não com a cabeça. Age na emoção. Esse tipo de pessoa é superficial. Por quê? Porque não tem raiz. E eu vou lhe falar uma coisa, irmão: o mundo não é igreja. O mundo, as empresas, o mercado de trabalho, o mundo está fugindo de gente superficial. Por que você acha que quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eles perguntam no formulário, ou então de outras formas, por onde você passou? Porque eles querem saber o seguinte: que se você passou em 5 anos em 20 lugares, em 5 anos você 20 trabalhos, a gente não quer você não. Por quê? Porque a gente não quer ninguém que não tenha raiz. A gente quer alguém que não seja superficial, mas alguém que tenha raiz. Porque, irmão, vou lhe falar uma coisa: a raiz, irmão, vai te fazer suportar o sol. Aí Jesus diz qual que é o mistério do reino. Pergunta para mim, qual que é o mistério do reino? No reino de Deus, tribulação vem para dizer quem tem raiz e quem não tem raiz. Quem de fato estava na igreja pelo provedor e não pela provisão, pelo Criador e não pela criação, por Deus e não pelas bênçãos. Por quê? Porque o mistério do reino de Deus é isso: vai vir pandemias, que é para mostrar quem era meu ou quem queria as minhas bênçãos.
Quem começou a dar certo, mas na hora do calor morreu. Não é morreu na pandemia, não. É que não voltou mais para casa, não voltou mais para a igreja, morreu na fé. Eu vou mostrar quem é esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, o segundo grupo, são um solo raso. Anote isso aí. O primeiro grupo de pessoas é um solo roubado. Solo roubado. O segundo é um solo raso. Solo raso, raso. Gente rasa, gente rasa. Gente que não quer ter comprometimento. Gente que não quer ter lealdade. Gente que não quer ter dedicação. Gente que não quer nada disso. Gente que quer ter a promessa, mas não quer viver a palavra. Gente que quer emoção, mas não quer provar. Irmão, é por isso que emoção não quer dizer conversão. Irmão, se você soubesse, vocês vão saber disso aqui que eu estou falando. Se você soubesse do gente que eu batizei, e que às vezes eu pergunto: gente, eu batizei um convertido mesmo ou um emotivo? Porque talvez ela entregou a vida para Jesus, para que Jesus desse os benefícios, mas ela não queria fazer de Jesus Senhor da sua vida. Jesus, pode mudar tudo. Se o senhor quiser, pode me arrancar desse casamento, pode me arrancar desse lugar, desse meu pré-casamento, pode me arrancar desse noivado, desse namoro, pode me arrancar dessa casa, pode me arrancar dessa. Não, ela não está disposta para isso. Ela não está. Se Deus tiver que cancelar o noivado, Deus não pode cancelar. Não, Deus não pode. Eu não aceito. Eu aceitei a Jesus, eu vou casar com Ele mesmo, porque eu vou ganhar Ele para Jesus. Mas espera aí, Ele ainda está dando tempo de se livrar desse. O meu X. E aí o pior é que depois que casa ele fala: agora que casou também não larga. Ele vai falar: não larga, porque a mulher vai santificar o marido. Por aí vai. Esse tipo de pessoa, irmão, você quer ver que interessante? É aquela pessoa que faz tudo na empolgação. Empolgação. Leia o texto logo com alegria. Com alegria. Recebeu a palavra: ai, que alegria, vamos fazer. Com alegria, na emoção, no pico. Quantas pessoas você já viu que fizeram muita coisa na hora da emoção e nada permaneceu, nada deu certo? Ofertaram na emoção, não acreditavam, não fizeram, não acreditavam, se batizaram na emoção, tudo na emoção. E aí tem um problema, porque na hora da perseguição ela não suporta ficar, porque ela não tem raiz. Ela não consegue ser crente no trabalho, ela só consegue ser crente sozinha. Tem gente que no trabalho não consegue ser crente, porque ele não consegue ter raiz, porque ser crente é ter raiz. Ser crente é você garantir que você vai estar no meio dos ímpios, o vento vai soprar, roubo, corrupção, adultério, gente saindo para motel do trabalho, gente mentindo, gente desviando dinheiro, e você igual a palmeira, se curvando, mas não quebrando, falando de você, e você não quebra, você está ali. Esse tipo de pessoa, irmão, é interessante, porque ele é um crente que ele só consegue ser crente se todo mundo for crente. Ele não consegue ser sal na terra. Ele não consegue ficar de pé e fazer a diferença, porque ele não tem raiz. Aí na hora da tentação, o que ele faz? Ele é levado e cai no pecado, cai no ato, porque ele não tem raiz. Ele recebeu a palavra no domingo, mas porque ele nunca acreditou mesmo, mas ele quis praticar. Aí na primeira tentação que vem, em vez de ele resistir, ele não tem força. Por quê? Porque ele não tem raiz. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Estou caminhando para o terceiro e o quarto é rápido. Quem aqui que no dia dos namorados, pelo menos eu acho que você faz isso, quando você vai lá na florista, na floricultura, você não vai lá comprar um buquê de raízes. Que beleza que tem raiz. Você vai comprar o quê? Um buquê de flores, rosas. Mas como é que você pode ter flor, rosa, se você não tiver raiz? Raiz não tem beleza. Não tem beleza você ser fiel a um ministério. Não tem beleza você servir Elias lavando a mão dele por 10 anos.
Que beleza tem ficar carregando as coisas do pastor? Que beleza tem você ficar crente na palavra e se desviar do mal? Que beleza tem? Não tem nenhuma. Mas quando você vai ver a flor, mas a flor não pode haver se não tiver raiz. Não pode. É muita gente querendo o quê? Querendo a flor. Mas que flor, que casa boa, que casamento bom que você pode ter se você não tiver uma vida de santidade com Deus, uma vida de consagração com Deus, uma vida de comprometimento com Deus. Que ministério aprovado você pode ter se você não tem compromisso com a tua liderança, se você não tem compromisso com o teu ministério? Eu sei que essa parte não é atrativa, mas é por isso que Deus faz através de sementes. Porque se Ele pudesse te dar flor logo, qualquer um queria. Como você tem que se dedicar muito a uma coisa feia, porque a raiz é uma coisa feia? Ai, cansa ficar indo na igreja. Eu sei que cansa, irmão. Hoje está frio. Eu sei que cansa, 9h43, cansa. Mas eu te garanto, você fica às vezes 2 horas aqui e sai tarde daqui, que é melhor do que você não sair do que sair tarde de um hospital, do que sair tarde de um local resolvendo um problema que você poderia ter resolvido recebendo a palavra de Deus. Então, esse segundo tipo de pessoa é que é tudo na emoção, quer ser consagrado, aí ele vai abrir igreja, mas porque ele nunca foi pastoreado, na primeira pancada que ele toma, ele não aguenta. Qual desses dois você é, irmão? Vamos para o terceiro. Antes disso, diga para alguém do seu lado claramente, diga assim: gente superficial não prospera. Não! Gente superficial pode até ter um dinheirozinho no fim da vida, mas não prospera. Pode ter até um imóvelzinho no fim da vida, mas não prospera. Gente superficial é gente que não tem raiz, gente que não tem compromisso. Não tem compromisso com o patrão, não tem compromisso com a empresa, não tem compromisso com o trabalho, não tem compromisso com mulher, com marido, com esposa, não tem compromisso com uma igreja. É ruim ter compromisso, até você ver a flor. Você acha que é duro servir a Deus até você ver o que Deus fez e ainda pode fazer, porque quando você sabe da flor, você não tem dificuldade de aguentar a raiz. Você acha teus filhos lindos, né? Lembra o estrago que eles fizeram na tua mulher? Deixa pelancuda com aquele negócio lá embaixo, aquela barrigona assim. Eu paguei minha esposa para cá, paguei, porque eu não aguento essas mulheres que falam mentira. Não, eu não precisei. Larga a mão de graça, irmão. Larga a mão de graça. Aí você põe uma coisa para cá, põe para cá, fecha uma cinta lá, e aí fica aparecendo aí. Eu sei disso, mas eu sei, irmão. Você levou 3 horas para poder se arrumar para vir para a igreja. Passou 2 vezes maquiagem, a primeira e a segunda, porque suou de tanto que cansou. Porque ninguém, irmão, ninguém gosta de ver a raiz, ninguém. Fala a verdade, irmão. Se te dissessem que ia doer aquele parto, você não teria tido filho. Não tinha. Minha esposa, uma das costelas dela foi, como é que foi? Estendeu. Pensa na dor. Se dissessem a dor, talvez ela não queria ter tido. Talvez. Tem gente que não quer. Porque Deus sabe que se Deus te dissesse o que ia custar para você ter o que você foi prometido para ter, por isso que ele falou: tente, vai tentando. Verso 7, terceiro grupo, vamos lá. Marcos 4, verso 7. O primeiro grupo é o solo roubado. O segundo é o solo raso. Gente rasa, que não tem raiz, não tem comprometimento, nada. Quer servir a Jesus hoje, ir para o céu daqui a alguns anos e vir na igreja quando quiser, participar da Santa Ceia quando quiser, orar se quiser, e ler a Bíblia se tiver quem explique. Você vê que é que eu não entendo, por isso que eu não leio, mas nunca vai entender se não lê. Verso 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Verso 18, a explicação de Jesus. E outros são os que recebem a semente, ou seja, a palavra, entre espinhos, os quais ouvem a palavra, ou seja, ela recebeu, e de fato, irmão, ela acreditou, tá? Ela acreditou.
Ela se converteu mesmo. Mas os cuidados deste mundo, as preocupações desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. O que é isso aqui? Veja, olha o que ele diz: enganos das riquezas, enganos. O que é engano? Engano é você prometer uma coisa e dar outra coisa, sim ou não? Agora eu te pergunto, como é que você pode ser enganado se você não estava esperando por nada? Quem aqui já foi enganado com uma nota falsa de dinheiro? Levanta a mão. Por que você foi enganado? Porque você esperava que ela fosse real. Se você não esperasse que ela fosse real, não era engano. Engano é o quê? Eu esperava que era verdade, mas não era. Você me prometeu que não era. Esse mundo promete uma alegria que só Deus pode dar. As riquezas desse mundo, luxúria, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, não é ter dinheiro. O amor ao dinheiro. Gente ostentando, as coisas dominando a pessoa ao invés da pessoa dominando as coisas. Essas pessoas querem uma coisa e elas são um terceiro grupo, porque o terceiro grupo é: o semeador veio vindo, plantou, semeou, e aí a semente caiu, e ela entrou, e gerou fruto, mas tinha espinho ali dentro, o espaço já estava ocupado, tinha outras prioridades, espinhos, e os espinhos sufocaram ela, as prioridades dela não deram espaço para a palavra de Deus produzir, porque ela ficou enganada com as riquezas desse mundo. É aquele tipo de pessoa que finalmente, quando Deus prospera financeiramente, para de vir na igreja. Por quê? Porque ela está enganada achando que o dinheiro vai trazer para ela uma alegria, a casa boa vai trazer para ela uma alegria, um descanso, que a igreja não vai trazer. Ela se engana. Ela inverte os papéis. É aquela pessoa que tem outras prioridades e Deus tem que ficar brigando por ela no espaço. Deus está dizendo: eu tenho que ser tua prioridade, mas tem espinho aí dentro. Qual é o espinho? São os enganos desse mundo. Olha como é que esse mundo é enganoso. Você liga a televisão agora, e aí você vê lá comercial Colgate. A pessoa entra naquela piscina gelada, já viu? No comercial ela entra sorrindo. Sem engano, irmão. Ninguém entra numa piscina sorrindo. E ninguém tem um branco daquela cor só escovando com Colgate. É enganação. Ah, você não entendeu. É o diabo dizendo: se você ficar mais em casa, você vai descansar mais. E aí Deus dizendo: o teu problema não é cansaço físico, é a tua cabeça errada, porque você não entende das coisas espirituais, está fazendo as coisas erradas. E se você fosse mais na igreja para ouvir e aprender a palavra, você se cansava menos fisicamente, porque o teu problema não é o teu corpo cansado, é a tua cabeça errada. Você está enganado, e você não dá lugar para as prioridades certas. Por isso que quando você recebe a palavra, ela começa a dar certo, mas não continua, ela dá errado, ela morre. Por quê? Porque você tem um espaço, uma vida dominada por duas coisas: as suas vontades, espinho, e a palavra de Deus. E você quer que as duas cresçam juntos. Você quer servir a Deus do seu jeito, ser fiel do seu jeito, ser leal do seu jeito. Até o teu casamento morre assim. Você quer ser casado e chegar em casa a hora que der na telha, sair a hora que quiser. Vai do teu jeito, só não é do teu jeito não. Você tem que ter prioridade. Você vive para ela, ela vive para você, e um vive para o outro. Esse tipo de pessoa é complicado, porque ele é o tipo de pessoa que mais tem na igreja. Ele, em uma área, ele é dedicado a Deus, em outra área ele é ruim. Ele é dedicado demais a Deus na sua vida pessoal. Ele tem um bom casamento, um bom testemunho, ele foge do mal, mas na hora dele sacrificar o trabalho,
os negócios, alguma coisa, é aquela parte que se você não vigiar, vai sufocar o que Deus te deu, porque você quer tentar do teu jeito, ao invés de priorizar o jeito de Deus. Você quer priorizar o teu trabalho ao invés do teu ministério. Você quer priorizar a tua casa ao invés do teu ministério. Você quer priorizar a tua saúde. Tudo começa no espírito. Amado, desejo que vá bem todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Eu sei se tudo vai bem quando aqui dentro vai bem. Chegando por fim. Esse tipo de pessoa, irmão, é o tipo de pessoa que sai tomando um monte de decisão e não consulta a Deus, e só vai consultar a Deus depois. Por quê? Porque Deus nunca foi a prioridade. Compra sem consultar a Deus, vende sem consultar a Deus, assina sem consultar a Deus. E por quê? Porque é espinhos. Veja, Lucas diz que na mesma parábola, que na verdade os espinhos não estavam por cima, estavam embaixo e cresceu junto. É a mesma coisa. Por que ela foi sufocada e morreu? Porque ela não teve espaço para crescer. Deus não teve a prioridade, Deus não teve o domínio naquele solo, naquela pessoa. Ela queria fazer do jeito dela e do de Deus, sabe, um pé na vontade de Deus e um no meu. E sabe como é que a gente sabe que a pessoa está fazendo isso? Quando ela tenta 10 coisas, depois de 10 coisas, finalmente ela ora. Ela não tenta uma e já vai orando, tenta 2 e vai orando. Não, ela tenta 10. Quando tudo é errado, ela fala: Senhor, me mostra porque está dando errado. Deus está dizendo, porque você está querendo que uma coisa cresça, mas não tem espaço. Para mim terminar, a questão não é se você recebeu a palavra, você deu espaço para a palavra. Se arrancou os outros pensamentos que você tinha acerca dessa coisa, você deu espaço. Deus te falou acerca de um problema. Esse problema, você arrancou todas as opiniões que você tinha acerca dele? Você arrancou todas as opiniões que você tinha sobre como criar filho, como ter um casamento? Você deu espaço. Como ser um bom empresário, como ser uma boa mãe. Espaço. Tudo o que Deus fizer, Deus vai fazer por sementes. Não desprezeis o dia das coisas pequenas. Por que a Bíblia diz isso? Porque o mistério da semente é que se você põe uma semente na mão, semana passada, você pode dizer 3 coisas: que você tem uma semente, verdade; que você tem uma árvore, verdade; ou que você tem uma floresta. Não desprezeis o dia das coisas pequenas. Deus vai te dar uma palavra. Essa palavra, você não tem noção o que ela pode se tornar na tua vida. Você não tem noção o que uma ideia pode se tornar. Uma ideia pode se tornar um trabalho, que pode se tornar várias coisas, e pode se transformar num conglomerado, numa corporação. E aí a tua família pode ter depois um domínio numa área do ramo, e passar de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e um grande negócio familiar, você tudo partindo de uma ideia. Não ignore isso, porque é pequeno. Agora, não ignorar isso depende da forma como você recebe isso. Quando você recebe o que Deus te deu, você deu espaço para o que é de Deus ou não? Você priorizou o que é de Deus ou não? Tem que dar espaço. Sai daqui isso aqui, sai daqui isso aqui, sai daqui aquilo lá, sai daqui isso aqui. Agora eu vou me concentrar no de Deus. Vai ser do jeito de Deus, vai ser da forma de Deus. Aí Jesus diz, finalmente, que o quarto grupo, quem que é o quarto grupo? Eu creio que é vocês. Creio. Eu não sei porque eu não sou você, não posso falar por você. É o grupo que não tinha nada, não tinha espaço. Deus foi, deu a palavra, recebeu, e aí produziu 30, 60 e 90. Não, 30, 60 e... Por que não 30, 60 e 90? Porque se Deus tiver espaço, Deus vai fazer na tua vida coisas que vão contra a lógica. Olha para alguém e diga assim: se Deus tiver espaço, Deus vai contra a lógica.
A lógica é que deveria ser 30, 60, 90, mas quem deu espaço, quem deixou Deus dominar, Deus fez dar 30, 60 e aí 90 não, 100. Ele foi além do que pensava, do que imaginava, teve uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Agora, olha para mim, ouça isso, vou terminar agora. Todo mundo fala o seguinte: quer dizer então que se você receber a palavra, Deus vai fazer você ter o Espírito, mas Deus não vai fazer todo mundo ter o Espírito na mesma medida. Uns vão ter o Espírito na medida de 30, outros 60 e outros 100. Mentira. Porque onde que foi da vontade de Deus que você recebesse o Espírito limitadamente? Deus quer que você receba do Espírito dele ilimitadamente. Olha para alguém e diga assim: Deus não quer 30 para você, nem 60. Diga: Deus quer 100. Diga: mas Ele não vai te dar 100. Diga: primeiro Ele vai te dar na tua medida. Ele vai te dar de acordo com o espaço que você deu para Ele. Porque a semente vai gerar de acordo com o vazio que tem lá. Se tiver um pouco de espinho, vai gerar 30. Se tiver muito menos, 60. Se não tiver nada, se for tudo à vontade de Deus, se Deus dominar, se Deus tiver espaço, aí não vai ser nem 30, nem 60, aí vai ser 100. Vai ser o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não passou pela tua cabeça. Então a grande questão é: Deus vai te dar 100, ou seja, mais do que você espera, mais do que você sonhava. Se Ele vê que você deu para Ele todo o espaço, se você se esvaziou e disse: Senhor, me ensina do zero, me ensina do zero na minha casa, me ensina do zero na minha família, me ensina do zero na minha saúde, me ensina do zero nas minhas finanças. Eu estou deixando vazio o espaço que é para mim gerar 100 vezes mais. Deus vai te dar na medida que você consegue administrar. Se você estudou um pouco a palavra, você vai pregar no nível 30, mas você pode pregar no nível 100. Eu nunca imaginava que poderia pregar desse jeito. Nível 100. 100 quer dizer mais do que você esperava. A medida 100 na palavra de Deus é algo que você não sonhava. Por isso que Ele diz: darei 100 vezes mais. Eu vou dar uma coisa que você não sonhava. Você tem que entender isso. 100 vezes mais é mais do que você sonhava. Eu vou te dar mais, mas eu vou te dar mais se quando você chegar no teu limite, você só consegue fazer 30, você se dedicar para conseguir administrar 60. E aí se você for bem em 60 e quiser mais, aí você vai estudar mais, e aí você vai trabalhar mais. E aí eu vou te colocar para ganhar um salário de 100, vou te colocar numa casa de 100, vou te fazer viver num lugar onde você não imaginava viver, trabalhar num lugar que você não imaginava trabalhar, ganhar um salário que você não imaginava ganhar, ter uma igreja que você não imaginava pastorear, fazer coisas que você não imaginava fazer. Por quê? Porque você finalmente aprendeu a ser o melhor em 30, o melhor em 60, e aí Deus te deu 100. Dá um aplauso bem forte, fica em pé para Jesus.